Olá, tudo bem? Hoje trazer um tema para a gente meditar na palavra de Deus, essa palavra sobrenatural, poderosa, que é a razão, é o nosso norte para vivermos nesse mundo, né? E eu quero trazer um tema chamado incredulidade. E vou até avançar. Incredulidade é não vida. E eu queria utilizar uma passagem que tem no livro de Números, que trata daqueles 12 líderes das tribos de Israel que formaram aquela comissão quando o povo de Israel chega na beira ali da entrada da Terra Prometida e vão espiar a terra, né? E acontece uma tragédia. Esses 12 espiões, esses 12 líderes das tribos con convence o povo a não entrar na terra e acontece algo muito ruim, porque eles tiveram um comportamento de incredulidade. E é sobre isso que eu queria falar. Eu, eu convido você a abrir o seu livro no discurso que Moisés faz no Monte Moabe, antes de morrer, né? Que está todo registrado no livro do Deuteronômio, que você pode entender como sendo uma segunda revelação da lei, quer dizer, a lei sendo apresentada de novo. Moisés faz um discurso e recorda esses acontecimentos. Olha aqui no capítulo 1, entre o verso 20 e o verso 40. Vamos ler esses versos, né? Moisés fala assim: Então lhes disse: Você chegar à serra dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disseram: Não tenham medo, nem desanimem. Quer dizer, Moisés está recordando ali algo que tinha acontecido há 40 anos atrás, né? Quando o povo sai do Egito de forma fantástica e chega na beira da Terra Prometida, e Moisés está recordando esse acontecimento. Vocês todos vieram me dizer: Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Quer dizer, o povo convence a Moisés a enviar essa missão de reconhecimento com os 12 líderes. A sugestão pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: Essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Deus já tinha dito isso para eles, né? Que daria uma terra maravilhosa, uma promessa maravilhosa, a terra que mana leite e mel. Continua. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu, e vimos ali os Enaquins. Quer dizer, Moisés está narrando que quando essa comissão dos 12 homens voltaram, viram cidades gigantescas, cidades muradas até em cima, Jericó foi uma delas. Viram os descendentes dos Enaquins. Os Enaquins eram gigantes, homens de grande estatura, fortíssimos, do qual Golias, séculos depois, será um descendente desses homens, né? E eles ficaram com muito medo de tomar posse da terra. Aí continua. Então eles disse: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo esse caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo à noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhe o caminho que deviam seguir. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e girou-se, e jurou: Ninguém dessa geração má verá boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração.
Por causa de vocês, olha que Moisés vai falar. O Senhor irou-se contra mim e me disse: Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra e eu darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo voltou, passou 40 anos naquele deserto, antes de voltar de novo e tomar posse. Quando acontece esse discurso aqui de Moisés. A Bíblia fala, irmãos, em vários locais lá da Bíblia, do coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração endurecido. É um coração que perdeu a conexão espiritual com Deus. Deus é espírito. É um ser humano que não tem vida espiritual, né? Que é uma coisa. E Deus fala em várias passagens que ele ia tirar esse coração de pedra e dar um coração que fosse um coração manso, humilde, um coração que amasse a Deus. E isso não acontece muitas vezes por causa da incredulidade. Lá na Bíblia tem pelo menos quatro lugares no livro de Abacuque, na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Hebreus, na Epístola de São Pedro, fala 4 vezes a mesma coisa, Deus falando, o meu justo viverá pela fé. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entra em nós e produz fé. Jesus contou isso na parábola ao semeador. Em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, a fé não depende de sentidos humanos. A fé é algo espiritual, é algo que se relaciona com Deus, que é espírito. Também Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, reparem, a incredulidade faz que, que a gente perca essa conexão com Deus. E Hebreus ainda fala mais, a incredulidade endurece o coração. Endurece o coração a tal ponto que ele se torna um coração perverso. Olha só o que está falando. Primeiro, perverso porque não reconhece as bênçãos e os cuidados que Deus tem por nós. A pessoa de coração duro acha que ela enriqueceu, prosperou, ou que as coisas boas acontecem na vida dela por os seus próprios esforços. Não reconhece a mão de Deus sobre ela. O apóstolo Paulo, em Atenas, fala que em Deus nós nos movemos, que em Deus nós vivemos, que em Deus nós existimos, irmãos. Tudo vem do Pai das luzes. Tiago fala, de onde procede todas as bênçãos sobre nós. Estamos respirando porque Deus assim o permitiu. Salmo 139 diz que a gente nem existia ainda e no livro de Deus já foram escritos todos os nossos dias. Ele olhou, ele nos construiu no ventre da nossa mãe. Né? Os ossos, a massa estava ainda informe e ele já estava vendo a gente perfeito, que ele conhece o nosso pensamento, nossas palavras. Então, endurecer o coração, irmãos, a gente passa a perder essa sensibilidade. A gente não ouve mais a voz do Espírito Santo. Aí você pode falar assim, o Espírito Santo, como é que eu vou fazer para ouvir a voz do Espírito Santo? Eu vou falar com aquele profeta? Vou naquele irmão de oração? Não, não. O Espírito Santo fala pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus, que é a própria pessoa do Cristo. Jesus é a palavra que se fez carne, irmãos. Deus fala pela palavra, e é a palavra que vai produzir a fé. Viver pela fé é superar desafios. Jesus fala em Marcos, Evangelho de São Marcos, que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente mandaria um monte mudar de um lugar para o outro, ele nos obedeceria. Que as nossas orações seriam ouvidas. Então a fé, ela tem a vida, o DNA de Deus, mas a incredulidade mata isso. A incredulidade gera uma não vida.
porque você sai debaixo do amor de Deus. Tenta imaginar um mundo como esse, irmãos. Um mundo que é dominado por forças da maldade, um mundo tenebroso, um mundo de angústia, de sofrimento. A gente está vivendo num lugar desse sem estar debaixo da proteção de Deus. A incredulidade faz isso, irmãos. Ela rouba o acesso à vida abundante que Jesus conquistou na cruz. É por isso que eu estou chamando a incredulidade de não vida. E essa história que nós lemos no Deuteronômio, que também está em Números, capítulo 13 e 14, ela nos ilustra isso de uma forma muito bonita. Né? Nós temos aí a libertação do povo, ficou 430 anos escravos no Egito. Deus tinha prometido a Abraão, antes disso tudo, que a sua descendência ocuparia uma terra onde manaria leite e mel, uma terra preciosa, Canaã preciosa. Olha que coisa incrível, irmão. Esse povo sofre uma terrível um período de escravidão, não todos os 430 anos, mas pelo menos muitos e muitos anos. Os faraós que se sucederam impuseram uma escravidão terrível a esse povo, fizeram genocídio dos seus filhos. Esse povo clama a Deus, Deus levanta o profeta Moisés, Moisés volta para o Egito e Deus, através de Moisés, lança 10 pragas no Egito que quebram um país, o império mais poderoso da terra naquela época. Destrói a economia do Egito. E Deus arranca o seu povo de lá em direção à terra prometida. E mal eles saem, os egípcios dão ouro, prata para o povo, porque queriam ver eles livres, tamanhos flagelos que caíram sobre o país. Eles chegam diante do Mar Vermelho, o exército faraó vai ao encalço, o Mar Vermelho se abre e depois o Mar Vermelho se fecha, matando todo o exército do faraó. E aí começa uma travessia pelo deserto, Deus guiando, Deus protegendo, até chegarem às portas da terra prometida. É nesse momento ali, que essa promessa fantástica que Deus tinha dado poderia se realizar, mas aí a gente tem que se lembrar de um detalhe, irmãos. Todas as promessas de Deus são condicionadas ao nosso comportamento, às nossas atitudes, à nossa fé. É um condicionamento. Se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo então está trabalhando em mim, as promessas acontecem. Mas as minhas atitudes, o endurecimento do meu coração anulam as promessas de Deus. Jesus mostrou isso quando ele chega em Jerusalém montado no jumentinho e olha a cidade de Jerusalém e chora. E fala: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você debaixo da minha proteção, assim como uma galinha estende as suas asas sobre os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês mataram os profetas que eu enviei. Agora vocês vão sofrer, porque vocês não estão reconhecendo o tempo da minha visitação. E exatamente isso. 37 anos depois, Jerusalém será destruída pelos romanos, no ano 70. Por quê? Porque simplesmente não creu nas promessas de Deus. Levou uma vida de rebelião a Deus. E aqui nós estamos diante de uma situação que tem algumas semelhanças, irmãos. Reparem, não foi Deus, se você ler no livro de Números, no capítulo 13, dá a impressão que Deus é que deu a ordem para espiar a terra. Não, Deus não deu. Moisés está dizendo aqui no Deuteronômio que não veio. Foi o povo que o convenceu. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. Então eles escolheram um príncipe de cada uma das tribos, quer dizer, a nata do povo, 12 homens líderes, para entrar nessa terra durante 40 dias e observar. Tá? Uma missão que foi uma missão que deu tudo errado. Aí você pode falar, mas Deus não poderia ter proibido essa missão? Deus não poderia ter evitado isso tudo, esse relatório que eles trouxeram tão falso, que fez o povo perder a fé em Deus? Poderia. Então por que ele permite? Primeiro, ele nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus já sabe o que passa no nosso coração, mas Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Se você quiser endurecer seu coração, Deus vai respeitar. Deus vai respeitar. Segundo,
Deus permite muitas vezes que a gente cometa atos dessa natureza para mostrar a dureza do nosso coração. E como o nosso coração muitas vezes pode se tornar um coração incrédulo. Terceiro, Romanos 8:29 diz que Deus pega mesmo as coisas erradas, nossas dores, fracassos, erros, atitudes, Deus pega tudo isso, mexe tudinho e diz que tudo isso vai ser bênção na nossa vida que coopera para o nosso bem. Ô pastor, quer dizer que então eu vou receber uma bênção financeira, uma bênção, eu vou ter um casamento maravilhoso, vou receber um imóvel, uma porta aberta de emprego. Não são essas bênçãos. Essas não são as bênçãos principais. Isso é coisa periférica. A bênção principal que Deus quer é transformar a gente cada vez mais na imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Que a gente transforme a nossa maneira de pensar, o nosso caráter, e a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Então ele usa nossos erros, nossos fracassos, para gerar esse caráter maravilhoso, o caráter do Cristo, e que a gente dependa pela fé cada vez mais dele. Então esse povo que viu esses milagres todos, que destruíram o Egito, chegam à beira da terra prometida, pronto para entrar ali, mas não confiam na palavra de Deus. Tanto não confiam que formaram essa comissão para entrar. Deus já tinha dado a ordem para entrar. Não importava o que tivesse lá dentro. Se tinha fortaleza, se tinha gigantes, a ordem já tinha sido dada. É de vocês, tome posse. Mas se você ler, eu não vou abrir aqui, mas se você ler Números 13, 17 a 20, o povo vai falar. Moisés, o próprio Moisés vai chegar para esses 12 líderes e vai falar: entre na terra, veja se a terra é boa. Como assim? Deus já tinha falado. Terra que mana leite e mel, vê se o solo é bom, se é fértil. Como assim? Como assim, Moisés? O próprio Moisés foi contaminado pelo povo e começou a duvidar da palavra de Deus. E depois, no final da sua vida, quando ele faz esse discurso do Deuteronômio, ele fala: vocês me convenceram para o erro, por isso que Deus me puniu, não deixou eu entrar na terra prometida. A gente acha que porque ele ter batido na rocha, né, e saiu água, Deus falou, fale com a rocha, ele bateu. Não é isso também foi isso, mas foi principalmente por causa disso aqui. Ele desconfiou da palavra de Deus. E não crer na palavra de Deus é a razão de ter acontecido a maior tragédia da humanidade, que está em Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano. Deus tinha falado para Adão: não coma da árvore da vida. Satanás faz a cabeça de Adão. E Adão come. Aí você pode falar: mas peraí, pastor, Adão comeu a árvore da vida, mas não morreu na hora fulminado, não. E a Bíblia diz que ele durou até 900 anos de idade, sim. Fisicamente ele não morreu, mas ele morreu espiritualmente na hora. Ele matou o seu relacionamento com Deus na hora, o seu espírito ficou morto. Ele perdeu a conexão com Deus, ele matou a vida espiritual que Deus tinha plantado no coração dele. Não só isso, ele matou o seu relacionamento com Eva, porque passou a acusar Eva. Não só isso, ele permitiu que a morte entrasse no universo. Aquela planta linda que poderia viver por toda a eternidade dura uma semana e morre. Aquela borboleta que estava voando, que era para voar por toda a eternidade, em 3 dias morre. E o ser humano começou a morrer. A partir de Adão, cada vez vai vivendo menos. A morte entrou, destruiu. E o pior de tudo, ele foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus, irmãos. E as gerações que se seguiram a Adão, você vai vendo lá os filhos de Caim, Lameque, outros, você vai ver ali, até o capítulo 8 de Gênesis, você vai ver genocídios, você vai ver parricídios, você vai ver incesto, violências, crimes acontecendo. O ser humano foi ficando cada vez mais perverso e não buscava mais a presença de Deus, porque o coração dele tinha endurecido, e um coração endurecido se torna um coração perverso, até o ponto que chega em Gênesis 8, Deus tinha se arrependido de ter feito a humanidade.
Porque só havia um ser humano justo naquela época, Noé, que vai construir a arca. Olha o que o ser humano tinha se tornado, irmãos. Mas sabe o que é o mais preocupante disso tudo? É que Jesus fala que quando ele voltar, é isso que é uma preocupação. Ele vai falar: eu voltarei, quando o Filho do Homem voltar, será como os dias de Noé. Olha só, as pessoas estão casando, fazendo comércio, não estão nem aí para Deus. E assim como Noé entrou na arca e teve dilúvio, assim será o Filho do Homem quando voltar, haverá destruição total. Olha só, irmãos. E Jesus falou uma segunda coisa que a gente não pode esquecer. Ele falou: quando eu voltar, o amor vai se esfriar em todos os corações. E encontrarei fé na terra? Parece que nós estamos vivendo isso, irmãos. Cada dia que a gente liga a televisão, a gente vê mais maldade no coração humano. Cada vez mais o evangelho é deturpado de uma forma horrorosa. Líderes são envolvidos em escândalos por causa de política, por causa de tanta coisa horrorosa. A fé está sendo roubada dos corações, irmãos. Olha só, queridos. E está crescendo. E nunca da história da humanidade foi organizado de tal forma esse movimento chamado ateísmo. O ateísmo sempre existiu, mas era uma coisa pontual, né? Com a Revolução Francesa, logo depois surge esse movimento do iluminismo, né? Que, principalmente na Europa, onde Deus não era mais o centro, o homem era o centro, né? Começou a surgir ideias que questionavam a existência de Deus. Mas isso não mudou o coração da humanidade. Não mudou. No século XIX, Freud, que era ateu, Marx, que era ateu, e depois os regimes políticos que nasceram do marxismo, né, como foi o comunismo, que gerou a União Soviética, uma nação que impôs o ateísmo, mas não deu certo, porque a fé do povo cresceu mais e a União Soviética deixou de existir. A China também impôs o ateísmo, mas não adiantou, porque a igreja subterrânea na China é uma igreja pujante. Cuba, a mesma coisa. Até a própria Coreia do Norte, com campos de concentração em cima de cristãos, não consegue matar a fé do povo que nas igrejas subterrâneas se reúnem. Então, reparem, irmãos, o ateísmo de Estado, ele não tem sucesso. Então não se preocupe se esquerda ou direita assumir poder, comunismo, isso é bobagem, isso não vai mudar o povo do Brasil. Tá? Não é isso o perigo. O perigo, irmão, foi algo que surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, que começou na Alemanha no século passado, chamado teologia liberal, que começou a questionar a palavra de Deus, né? E cada vez mais o coração das pessoas foi ficando endurecido. E hoje, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e em grande parte da Europa, olha só, países ricos do Ocidente, o ateísmo está se organizando de uma forma impressionante, irmãos. As pessoas têm raiva de falar do Evangelho, de Cristo. E com o ateísmo vem tudo de ruim. Ideologia de gênero. Por exemplo, a economia americana é sustentada pela indústria pornográfica e pela indústria de armamentos. Por isso que ela está sempre precisando de guerras, para poder gerar riqueza. Cada vez mais drogas dominam a economia mundial, corrompe o sistema jurídico. Nós estamos vendo uma corrupção do coração humano como nunca existiu. Eu não acredite em nenhum político que vá dizer que vai mudar essa situação. Não vai mudar, porque isso é um processo irreversível até a volta de Cristo. O próprio anticristo, que já tem se manifestado ao seu espírito em muitas pessoas, em muitos líderes, quando ele vier, diz que os eleitos serão enganados, irmão. Então, isso é um processo que está em curso, que está apontando para a volta do Cristo. O que eu e você precisamos entender, tá? Que mesmo que o evangelho seja corrompido pela política, por uma falsa prosperidade, a minha fé, a minha fé no Criador, em Deus, a minha fé em Cristo, ela precisa ser renovada pela palavra. Então, quando a gente
voltando a essa história aqui dos 12 espiões, eles vão 40 dias espionando a terra, voltam com cachos de uvas imensos que 2 homens teriam que carregar e dão um relatório. Moisés, realmente, Deus falou a verdade. Olha só, está lá em Números 13, de 25 a 33. Deus falou a verdade. A terra é maravilhosa, ela tem, o solo é fértil, a terra de leite, mas ali habitam os Enaquins, gigantes, as cidades são tudo fortes, muralhas gigantescas até o céu. Não vai dar para a gente não, Moisés. Não temos condição de lutar contra esses povos, não. Tenta imaginar a impaciência desse povo. Né? Impaciência, a palavra impaciência vem do latim patiens, que significa sofrer com espera. De onde saiu o termo paciente do hospital, não é? Aquele que está sofrendo, esperando receber uma cura. Então a impaciência faz a gente agir sem considerar Deus, o tempo de Deus. Esses homens viram a promessa de Deus, mas infamaram a terra. Gigantes estão ali. Nós, na presença desses homens, parecíamos gafanhotos. Repara, Deus mandou tomar posse da terra. Deus não falou o que tinha na terra, se tinha gigantes, se tinha fortalezas. E nunca vai falar, irmãos, porque isso é nada para Deus. Nós sempre vamos enfrentar gigantes. Um casamento para durar, ele vai ter que enfrentar gigantes no relacionamento de marido e esposas. São pessoas muito diferentes, que vieram de lares diferentes. Vamos enfrentar gigantes no relacionamento com nossos filhos, principalmente quando entram na adolescência. Vamos enfrentar gigantes, muitas vezes, no ambiente de trabalho. Pessoas que a gente confia estão puxando o nosso tapete, estão nos traindo. Vamos enfrentar gigantes, muitas vezes, com doenças que a gente não esperava. Enfim, nós estamos num mundo complicado. Jesus Cristo falou que nesse mundo passaremos por tribulação. Mas eu tenho uma opção. Ou eu vivo pela fé, crendo no meu Deus, ou eu vou ter uma mente de escravo, uma mente de gafanhoto, que ama esse mundo e que busca as coisas desse mundo que só vão produzir ansiedade no seu coração. Uma mente que não é transformada pela palavra de Deus, irmão, como desses 12 espiões, tá? É uma mente que só enxerga o problema. Esses 12 príncipes de Israel foram confirmar aquilo que Deus já tinha dito, uma missão que já estava condenada ao fracasso. Quando tu chega no capítulo 14, de 1 a 10, o povo grita, o povo chora, o povo fica com raiva, começa a falar um monte de coisas horrorosas para Deus, dizendo que Deus enganou eles, que os filhos iam ser vendidos como escravos, e resolvem, esse povo querer voltar para o Egito, e resolvem que iam matar Caleb, matar Josué, matar Arão e Moisés. E Caleb gritando, rasgando a roupa junto com Josué: não, não, vamos lá, vamos tomar posse, a terra é boa, Deus é conosco, vamos comer esses gigantes como se fosse pão. E não adiantou. Eles pegaram pedras para matá-lo. Deus teve que descer. Olha só, a glória de Deus teve que descer para evitar uma tragédia. Deus queria exterminar todos ali. Moisés teve que interceder, pedir para Deus não fazer isso. Né? Então Deus chega a um ponto que ele fala: até que ponto esse povo vai continuar me provocando? Até quando? Por quanto tempo não vão acreditar em mim depois de todos os milagres que eu fiz no meio deles? Caleb e Josué gritaram para conter essa maré de inundação de desânimo que estava se abatendo sobre eles e desafiar esse relatório maligno desses 10 homens. Por isso que eles foram honrados. 40 anos depois, vão ser os 2 únicos que vão entrar na terra, já com 80 anos de idade. A falta de fé, irmãos, ela produz esse complexo de gafanhoto. Tá? E gafanhoto morre no deserto. Irmão. Diferença de atitude. Os 10 espiões viram os gigantes e se esqueceram de Deus. Josué e Caleb tinham visão de Deus e se esqueceram dos gigantes. Às vezes a gente recebe diagnósticos médicos, né? A gente, olha, você está com uma doença grave, não vai viver. Às vezes é um desemprego, às vezes crise no casamento, crise com filhos, no trabalho.
É assim mesmo, irmãos. A vida é feita de dificuldades e perigos. Mas o que Caleb falou, vou chamar Caleb. Caleb, vem cá para falar com a gente. Sabe o que Caleb vai dizer? Certamente prevalecerei. Então, tem momentos que nós temos que pregar para nós mesmos. Romanos 12 fala: não vos conformeis com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. A nossa natureza carnal só vê dificuldades. O apóstolo Paulo fala: não coloque os olhos naquilo que você está vendo, que é transitório. Aquilo que você não vê é que é real. Nós temos um mau hábito de sempre ver o lado difícil, gerar dúvidas, descrenças. E o que Caleb nos ensina ao enfrentar esses 12 homens? E enfrentar o povo que queria apedrejá-lo? E primeiro, ele fala: primeiro, sempre vão surgir dificuldades no caminho. Sempre. Segundo, devemos ultrapassar essas dificuldades. Terceiro, podemos vencer essas dificuldades. A facilidade, irmão, como esses homens de Israel tiveram, de esquecer os milagres, faltava apenas 15 dias para eles entrarem na terra e conquistar tudo. Tiveram que voltar durante 40 anos, por causa de uma falta de fé que produziu rebelião. E Deus, lá no verso 30 a 39, dá uma sentença. Fala: olha, vocês todos vão morrer nesse deserto. Os filhos de vocês, que são criancinhas hoje, que vocês dizem que iam ser vendidos como escravos, são eles que vão entrar e vão conquistar a terra prometida. E vocês não. Todos vocês morrerão no deserto, exceto Josué e Caleb. Reparem, irmãos, como é que é algo muito sério, porque Deus leva a falta de fé para um campo pessoal com ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É como você dizendo: Deus é mentiroso, Deus não existe. A fé é algo espiritual. A fé não é mental. A fé é um relacionamento com o Espírito de Deus. É um alerta para mim e para você, irmãos. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Se o reino de Deus não está em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. O que está em primeiro lugar são os nossos interesses, nosso lazer, nossa vontade de prosperar, de ganhar dinheiro, até nossos filhos. Tudo isso está em primeiro lugar, menos o reino de Deus. E já pensou, irmãos? Quando a gente não coloca o reino de Deus, a nossa vida desaba. E quando você coloca, o que está desabado volta a ser reconstruído. As forças espirituais da maldade, Satanás e seus demônios, colocam cortinas de fumaça nas pessoas, para as pessoas não verem a realidade. É que nem ele falando com Jesus no Monte da Tentação, prometendo dar todos os reinos desse mundo para Jesus. E assim tem sido feito com grande parte da igreja. Está sendo prometido coisas materiais, política, poder, e as pessoas estão indo nessa. E estão se esquecendo, deixando o espiritual em segundo plano. Aí quando vem a dor, faz que nem esse povo, começa a culpar a Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou fazer isso? Se ilude com o Egito, que é esse mundo mau, achando que esse mundo vai suprir tudo. É muito fácil, irmãos, a gente abandonar Jesus e se afundar no pecado. Por isso que estão cada vez mais gente aí, largando igrejas, vivendo, aumentando o número dos sem igrejas. Usar o livre-arbítrio para abandonar o reino de Deus é muito fácil. Mas já pensou, irmãos? Se Deus chegasse para mim, para você e falasse: é isso que você quer? Tudo bem, leve a tua vida. Estou fora, pode levar. Já pensou? Viver nesse mundo mal, sem ter a proteção de Deus? Sabendo que o poder de autodestruição nossa é imenso? Meu Deus! Então, queridos, incredulidade é não vida. O evangelho é porta estreita? É. O evangelho é caminho apertado? É. Por quê? Porque vamos enfrentar gigantes, vamos enfrentar fortalezas. Mas Deus não sabe que nós vamos enfrentar isso. Mas Ele dá o poder para lidar com essas coisas de forma realista e pela fé em Deus. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, terminando essa meditação.
no verso 3 a 5, ele fala assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos passar a tribulação? Vamos. Com paciência, com resignação, aguardando o momento que o Senhor vai mudar essa história, com passos de fé. E esse sofrimento, quando é passado com esperança, com fé, vai produzir perseverança. A gente prossegue para o alvo que é Jesus. E o que ele vai fazer? A perseverança vai transformar o nosso caráter, vai ser um caráter aprovado. E Deus nunca vai ficar desapontado comigo e com você por algum pecado que a gente venha cometer, irmãos, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Por isso Ele providenciou o sangue de Cristo para nos purificar de todo pecado. Mas Ele vai ficar decepcionado se não vivermos pela fé. Vai ficar triste conosco se a gente se recusar a levar a cruz de Cristo, né? Ser participante, muitas vezes, do sofrimento de Cristo, porque é o que acontece. A gente aprende sendo disciplinado pelo Espírito Santo de Deus, porque a tribulação vai nos levar à maturidade. O perigo é agir como esse povo agiu, com atitudes infantis, negativas, com revoltas, com murmuração, com queixas, com fofocas, falando mal de um, falando mal de outro. Isso faz Deus ficar indignado. Isso produz raiz de amargura no nosso coração. Um caráter que é provado sabe que a esperança não nos decepciona. O meu coração não vai adoecer. É baseado no fato que Deus nunca vai nos trair, nos ama. Isso não é ilusão nem fantasia, irmãos. Isso é a fé. Como eu posso ter certeza disso? Eu olho para a cruz, que é a maior prova de amor de Deus. Em que se alicerça a minha esperança da glória? No amor inabalável de Deus. Nossa esperança nunca nos deixará na mão, porque nunca nos abandonará. E qual é a minha contrapartida? Viver pela fé. Amar a palavra de Deus que produz a fé. Amar a minha igreja que prega a palavra de Deus. Com isenção, sem interesses escusos. É isso aí, irmão. Que a gente possa sempre voltar ao primeiro amor. Que a gente possa sempre botar o reino de Deus em primeiro lugar. Que a gente possa sempre, com humildade, com paciência, com resignação, ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai nos colocar. Amém? Deus te abençoe.